Sejam muito bem-vindos aqui em mais uma live. Fazendo aqui a live também pela a página da MK Performance aqui no Facebook e também fazendo a live, a transmissão ao vivo ali pela minha conta lá no Instagram. Pessoal, vamos falar sobre primeira impressão. Deixa eu perguntar para vocês aí que já entraram aqui. Qual a primeira impressão que vocês acham que vocês passam? Hein? Compartilha aí comigo o que vocês acham, qual é a primeira impressão que vocês passam quando conhecem alguém. Já ouviram falar disso? Boa noite, Ingrid, tudo bem? Diz aí, boa noite, Kátia. Ansiedade? Essa é a primeira impressão que você passa, Kátia? Diz aí pra mim, essa é a primeira impressão que você passa? Ansiedade, de que você é uma pessoa ansiosa, é isso? Ansiedade? Por acaso é isso? Chata? Não, Kátia, eu já te conheci. Chata eu acho que você não é. Pelo menos essa não foi a primeira impressão que eu tive não de ti. Tá? E aí, Arnaldo, tudo bem? Qual é a primeira impressão que as pessoas têm de você, meu amigo? Acho que meio chato também. O Arnaldo também está combinando contigo, Kátia. Ele também acha que a primeira impressão que ele passa é de ser uma pessoa meio chata. Não. Boa noite, tudo bom, Ingrid? Joia. Boa noite, MK, tudo bem? Aí. Não acho. Bom, é o que eu não acho. Eu já conhecia vocês dois pessoalmente e eu não tive essa impressão de vocês da primeira vez que eu os conheci, não. Mas qual é a primeira impressão que vocês acham que vocês passam, por exemplo, no ambiente de trabalho? Vamos especificar aqui no ambiente de trabalho. Vocês conheceram pessoas no ambiente de trabalho e qual é a primeira impressão que vocês acham que vocês passam então no ambiente de trabalho? Boa noite, Joyce. Bom que você entrou aí. Boa noite, Silene, tudo bem? Joyce, Silene, qual é a primeira impressão que vocês acham que vocês passam quando vocês conhecem? Né? Quando vocês conhecem alguém? Boa noite, Luísa. Tudo bom? Que bom que você apareceu aqui. Olha, que legal. A Kátia já me respondeu que no ambiente de trabalho, pelo menos, ela passa a impressão de ser uma pessoa organizada, que tem uns procedimentos impecáveis. Isso é legal, isso já é bacana, principalmente nessa imagem de trabalho, de profissionalismo. Luzia, qual é a primeira impressão que você acha que você transmite quando você conhece as pessoas? Fala pra gente aqui. Boa noite, Lila, tudo bem? O Arnaldo transmitiu aqui que ele passa a impressão de ser metódico e bravo no aspecto do trabalho. É isso, Arnaldo? Bom, isso, cara, é uma primeira impressão, né? Vamos pensar aí, qual é a impressão que vocês passam se vocês não estiverem no trabalho, mas se vocês estiverem, por exemplo, numa festa. Vocês chegam numa festa e qual é a primeira impressão que as pessoas ali da festa vão ter de você? O que vocês acham que vai ser a primeira impressão? É uma festa, sei lá, de repente é uma reunião de amigos, só que vocês não conhecem todos ali da festa, né? Só conhecem algumas pessoas. Qual será a primeira impressão que vocês passam para essas pessoas? Boa noite, Ana. Tudo bem? Diz aí pra mim. Agora a gente saiu do ambiente de trabalho, agora a gente tá falando de um ambiente mais descontraído, mais relaxado. Um ambiente informal, como uma festa. E aí, então, qual é a primeira impressão que vocês acham que vocês passam? Boa noite, Milza. A Lila comentou lá que eu sou simpática e educada. No ambiente de trabalho ou na festa, Lila? Como a gente mudou aqui agora de ambiente também, fiquei confuso para saber se você está falando da festa ou do trabalho. A Kátia comentou ali que ela acha que ela já é reservada em festas. Legal, que joia. Você sempre se apresenta, Lila? Que legal, que bacana. Uma pessoa que tem iniciativa para conhecer outras pessoas, isso é legal. A Silene compartilhou lá que a organização e a higiene é fundamental. Legal, isso são coisas importantes e relevantes no seu trabalho, Silene?
São coisas que são muito importantes de você transmitir como impressão? A Luzia compartilhou lá. A primeira impressão é de ser uma pessoa mais reservada. Na festa ou no trabalho? Ou em ambos, né, no caso, nas duas coisas. Qual é a primeira impressão que vocês acham que vocês passam? Tanto no trabalho, no ambiente profissional, quanto numa festa, num ambiente mais informal. O Arnaldo compartilhou lá que ele passa a imagem de ser antipático, meio calado, reservado. Legal, joia. Tô vendo aqui que boa parte das pessoas que estão aqui nessa live hoje conosco são pessoas que têm uma posição um pouco mais reservada, né? Quando está numa festa, quando está num ambiente social. É isso? Olha lá, a Silene respondeu sim. E não as vejo com frequência. Você não as vê com frequência? Desculpa, Silene, eu não entendi o que você não vê com frequência. Ó, a Luzia compartilhou lá, trabalho mais centrado e organizada. Ótimo, isso é bacana, porque é importante para o teu trabalho, é isso também? Boa noite, Lourdes. Legal. Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta agora para vocês, pessoal. Qual é a primeira impressão que as pessoas dizem ter de você? Existe aquela primeira impressão que vocês acham que vocês passam quando vocês chegam em algum lugar, né, num trabalho ou numa ocasião. E aí existe aquela impressão que as pessoas dizem que elas têm de vocês. Nesse caso, a impressão que as pessoas dizem que elas têm de vocês, normalmente qual é? Qual é a impressão que as pessoas dizem que têm de vocês? Boa noite, Graziela. Tudo bem? Compartilha aqui comigo, gente. Qual é a primeira impressão que as pessoas dizem que tem de vocês? A Silene está se desculpando pelo seu teclado. Não tem problema nenhum. Eu só não entendi o que você quis dizer, mas não precisa se desculpar. Ó, a Lila falou que é extrovertida. Eu suspeitei disso, Lila. Suspeitei até por causa do que você já compartilhou antes aqui conosco. Normalmente você é uma pessoa simpática, você se apresenta, e isso são iniciativas de pessoas mais extrovertidas. Bem legal isso. A Silene está falando que sou muito séria e isso me atrapalha um pouco. Pode ser no trabalho ou num ambiente mais informal? Onde você acha que você talvez seja séria demais? Né? Boa noite, Thaís. Olha que legal, a Kátia compartilhou. As pessoas normalmente confiam em mim. No trabalho acham que eu tenho bastante conhecimento, sou animada e positiva. Isso é muito legal. Você falou só de características bacanas que você transmite como primeira impressão para as pessoas no seu trabalho. Bem legal. O Arnaldo compartilhou lá que eu já ouvi que eu sou arrogante, chato e metido. Arnaldo, eu vou confessar com você que essa normalmente também é a primeira impressão que as pessoas dizem que elas têm de mim. Que eu também passo a impressão, às vezes, de ser meio arrogante, meio metido, principalmente meio metido. E se for um ambiente social, eu sou reservado, né? Esse é o meu jeito, eu sou mais reservado, eu fico mais na minha, eu converso mais com as pessoas apenas que eu conheço. Para mim, não é tão simples assim fazer amizades novas. Então, às vezes, eu acabo passando uma imagem que eu não gostaria. Já no ambiente de trabalho, aí eu já sou diferente, né? Eu já me policio para ser mais extrovertido, ter mais iniciativa. A Luzia compartilhou lá que sou metida, nariz empinado. Algumas pessoas dizem. Ah, que legal. Boa noite, Thaís, tudo bem? Olha, isso é muito legal, porque às vezes a gente acha, quando a gente chega num ambiente, eu tinha a impressão de que quando eu chego num ambiente social, não num ambiente de trabalho, eu vou ser reservado, então eu vou ser uma pessoa calma, tranquila, que não vou chegar ali promovendo a festa, se a festa não é minha, né, se a festa é de outra pessoa, eu vou chegar ali simplesmente como um participante que quer passar desapercebido, discreto numa festa, e acabo passando a impressão para algumas pessoas de que eu sou meio metido, sou meio arrogante. Isso é o que me dizem. Já no ambiente de trabalho, eu melhorei bastante essa minha propensão, essa minha característica de ser mais reservado e às vezes transmitir uma primeira impressão de ser um pouco metido. Mas no ambiente de trabalho já não, eu já sou mais extrovertido, já tento conversar mais com as pessoas, já tento sorrir mais. No ambiente de trabalho,
eu já coloco muito mais em prática as dicas que daqui a pouco eu vou dar para vocês aqui nesse vídeo, que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, que pelo menos são dicas para você causar uma melhor impressão, né? Numa primeira entrevista de trabalho, num primeiro encontro, alguma coisa do tipo. Boa noite, Iris. Tudo bem? Ela comentou lá, então, para quebrar o gelo, me apresento. Sensacional. Isso é muito legal. Isso ajuda pra caramba para pessoas como, por exemplo, eu, que já sou mais sou mais introspectivo. Aquelas pessoas que chegam e se apresentam num ambiente social, já me ajuda bastante a quebrar o gelo. Já funciona muito com isso. Que legal. Vocês já ouviram, por acaso, aquela frase assim do tipo: eu tinha outra impressão de você antes de te conhecer? Eu já ouvi muito isso, cansei já de ouvir isso, tanto de clientes, quanto colegas de trabalho, quanto depois amigos também, pessoas que vieram a se tornarem amigos. Já ouvi muito aquela coisa: eu fazia uma outra ideia de você antes de te conhecer. E aí, por curiosidade, eu acabo virando e falando: tá, qual é a ideia que você tinha antes de mim? Aí a pessoa fica toda cheia de cuidados para me dizer assim: ah não, eu achava que você era mais reservado, né, mais na sua. E lá no fundinho eu percebo que a pessoa está querendo me dizer assim, metido, né? Mas tudo bem. Aí é a minha vez de quebrar o gelo, virando para a pessoa e falando: você achava que eu era metido pra caramba, né? Não tem problema. Eu às vezes passo essa impressão. Já passaram por isso? Vocês já chegaram a ouvir de alguém que conheceu vocês depois um pouco mais a fundo e disse que vocês passam a impressão, que tiveram uma impressão totalmente diferente de vocês depois que te conheceram? Boa noite, Lilian. Tudo bem? Ó, a Silene compartilhou. Acontece com a maioria, graças a Deus. Eu tenho bons resultados, sou séria, demoro pra me enturmar, mas depois segura. Que legal, depois você se descontrai. Bacana. A Luzia já compartilhou lá, sim, que já ouviu isso várias vezes, de que as pessoas tinham uma outra impressão de você quando te conheceram, é isso? Bem legal. Que joia. E se vocês já ouviram isso, que as pessoas tinham uma outra impressão de vocês quando conheceram vocês, isso foi bom ou foi ruim de vocês ouvirem? Quando uma pessoa chegou para vocês e depois de algum tempo já papeando com vocês, confessou para vocês que, olha, eu tinha uma outra impressão a seu respeito antes de conversar um pouco mais contigo. Como que você se sentiu quando você ouviu isso? Para vocês foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim? Para mim, e aí eu compartilho com vocês, pra mim normalmente quando uma pessoa chega pra mim e fala: eu tinha uma outra impressão a seu respeito, eu me sinto bem com isso. Porque como eu já sei que normalmente eu acabo transmitindo uma impressão de ser uma pessoa mais reservada, que acaba inclinando um pouco mais para aquele comportamento talvez mais metido, de não se misturar muito, antissocial. Eu gosto quando uma pessoa vira pra mim e fala: eu tinha uma outra impressão de você, porque normalmente isso significa que a pessoa achava que eu era uma pessoa antipática, antissocial, e agora ela percebe que não. De repente eu tenho um jeito mais reservado de me relacionar, e agora, me conhecendo, interagindo um pouco mais comigo, ela percebe que eu não sou uma pessoa antipática. Então, normalmente, eu quando ouço isso, eu gosto, eu me sinto bem, porque eu percebo que a pessoa, mudei a primeira impressão que você tinha de mim, que normalmente não é aquela que eu gostaria de passar. Isso acontece com vocês? Deixa eu dar uma lida aqui. Iris, todo dia o que, Iris, que acontece contigo? Todo dia você passa uma impressão que talvez não é aquela que você gostaria de passar, é isso? E você não fica chateado. Bom, fica legal porque escuta, legal. Ó, a Kátia já disse lá que ela gosta de feedback. E isso é bacana. Saber ouvir um feedback também é muito legal. É claro que é super importante a pessoa saber dar um feedback, né? Como saber abordar para falar de uma coisa que de repente ela gostaria que você prestasse mais atenção para você melhorar. Então, deixa eu ver, eles falou lá, ó.
Era chamada de filhinha do vovô. Me achavam metida. Fiquei triste porque sou humilde e simples. Muito legal. Muito, muito bacana. A Iris compartilhou lá. Dizem que eu sou mandona, metida, nerd. Nerd, eu me identifico contigo, Iris. Eu também acho, as pessoas também acham que eu sou nerd e nessa impressão elas acertam. Eu sou. Muito bom. Gente, vocês acham que a primeira impressão é aquela que fica? Já que a gente causa uma primeira impressão, né, para outras pessoas, vocês normalmente acham que essa primeira impressão que a gente causa é a que vai ficar? É aquela impressão sempre que a pessoa, mesmo depois dela tendo nos conhecido um pouco mais, né, ela mantém ainda aquela primeira impressão que a gente causou? O que vocês acham? A Iris está se reconhecendo que é nerd também. A gente se reconhece, né? A gente se acha. Nerds, eles se identificam, né? Boa noite, Rosana. Boa noite, Andressa. Arnaldo, nem sempre você acha que a primeira impressão é aquela que fica, Arnaldo? É isso? Eu acho que a primeira impressão pode ser aquela que fica. Vai depender muito de quem é aquela pessoa que foi impressionada, né? Deixa eu ver o que vocês estão respondendo. Ah, boa noite, Aline. A Iris disse, não acho que a primeira impressão deve ficar. Concordo contigo também, Iris. Eu também não acho que a primeira impressão deve ficar, mas às vezes ela fica. E é isso que eu quis dizer com que o Arnaldo também comentou. Não necessariamente a primeira impressão é aquilo que você gostaria que ficasse, mas vai depender de quem foi a pessoa impressionada, essa impressão vai ficar. A Luzia comentou lá, acho importante o feedback para refletir sobre a imagem que estou passando, se devo ou não trabalhar para melhorar. Sensacional. É muito bom. Parabéns, Luzia. A Silene compartilhou, sempre vai ficar lá no finzinho esse assunto da primeira impressão, é isso? Mas nada que um belo sorriso não quebra um gelo. Sensacional você comentar isso, porque uma das dicas que também daqui a pouco eu vou falar é o sorriso. O sorriso ele tem um significado, é um gesto especial para quando a gente quer causar uma melhor impressão. O sorriso ele é um gesto que tem um significado muito importante. Bastante. Olha lá, o Arnaldo compartilhou que aos poucos, digo porque profissionalmente eu passo a impressão de que eu sou bravo, mas aos poucos isso vai mudando à medida que a pessoa vai te conhecendo ainda mais. Legal, isso é muito bom. Dependendo às vezes da função, né, do trabalho que a gente exerce, às vezes a gente precisa passar uma certa seriedade, né, para as pessoas. Já existem outras funções que permitem que você seja mais descontraído logo de cara, né? Então é por isso que eu falei assim, qual é a primeira impressão que você passa de repente no seu trabalho e qual é a primeira impressão que você passa fora do trabalho, numa festa com seus amigos, né? Porque são ali posturas diferentes que a gente exerce. A Lilian comentou que hoje sempre tento me aproximar, fazer amizades, mas se não for possível, tento só manter o contato. Legal, muito legal. Bom, gente, a gente está falando aí de primeiras entrevistas, acho que a gente consegue concluir uma coisa. A primeira impressão sempre existe. A gente sempre causa uma primeira impressão em alguém e a gente sempre também tem uma primeira impressão das outras pessoas. Então essa é a primeira das coisas que eu acho que a gente já consegue concluir aqui com esse nosso bate-papo. Toda vez que você não conhece alguém ou que você vai para um lugar onde você não conhece as pessoas, você causa uma impressão quando você chega lá e você também tem uma impressão daquelas pessoas. E por que a gente causa uma primeira impressão? Porque o corpo fala, né? Os nossos gestos falam, a nossa postura fala, a nossa aparência fala, né? A gente acaba transmitindo uma mensagem dependendo do jeito que a gente anda, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente está vestido. Então, assim, a aparência, né, e os nossos gestos, eles transmitem uma imagem, que às vezes pode não ser aquela que a gente vai acabar transmitindo também com as palavras. Mas é muito importante a gente saber que a gente
causa uma primeira impressão. Então a linguagem corporal é extremamente importante. E, como eu disse para vocês, eu pensei em a gente falar desse assunto aqui nas lives, porque isso daí foi um dos assuntos que a gente discutiu nas minhas aulas de pós-graduação com os meus alunos, e aí surgiram vários insights bacanas ali dos alunos sobre primeiras impressões e etc e tal. E especificamente a aula era sobre entrevistas de seleção, como eu monto uma entrevista de seleção para eu poder encontrar pessoas talentosas para uma determinada função. E aí, saber que a primeira impressão sempre vai existir é bacana para você saber que você vai ter uma primeira impressão e que se você for o entrevistador, que era o caso da aula, para você ter o domínio sobre a primeira impressão que você tem da pessoa e não o contrário, que a sua primeira impressão da pessoa te domine. Né, para que você domine a sua impressão, ponha ela de lado e conduza a entrevista que você preparou com aquele candidato para ver se aquele candidato de repente é o que a sua primeira impressão está te transmitindo. Né? Boa noite, Cris. Boa noite, Tainá. Várias pessoas foram entrando conforme eu fui falando. Boa noite, Cris, tudo bem? A Cris da minha aula que estava aqui também. Desculpa, que estava na aula que a gente falou desse assunto, também acabou de entrar aqui. Bom dia, Kátia. Bom dia. De onde eu fui tirar bom dia? Boa noite, Kátia. Aí. Tudo bem? Então a gente está falando aqui sobre primeira impressão. E a gente já concluiu que a gente sempre causa uma primeira impressão, né, para alguém, ou quando alguém vem e se apresenta para a gente, essa pessoa nos causa uma primeira impressão. Isso, na verdade, tem a ver com a própria evolução humana, porque isso daí é como se fosse uma herança que a gente tinha lá no passado, onde a gente tinha que tomar decisões muito rápidas, quando de repente a gente se via na frente de um outro ser vivo, e a gente tinha que tomar uma decisão muito instantânea do tipo, e aí, é para eu fugir ou é para eu lutar? O que será que ficar na frente de outro ser vivo significa? Né? Isso lá no passado, começo da evolução humana. Então esse resquício de reflexo natural que a gente tem, de você prejulgar, de você bater os olhos numa determinada situação e você já ter que formular uma ideia para tomar uma decisão a esse respeito, isso já é natural, é humano. Né? Boa noite, Anete. Boa noite, Julierme. Boa noite, joia. Então, assim, primeira impressão a gente sempre causa, a gente sempre colhe primeiras impressões de outras pessoas, e uma vez que a gente sabe disso, é aí que vem a segunda coisa importante do nosso bate-papo de hoje. Quando você sabe que você causa uma primeira impressão e que as outras pessoas causam uma impressão em você, você pode fazer algo a esse respeito. A partir do momento que você assume que você colhe uma primeira impressão das pessoas e vice-versa, você pode fazer alguma coisa para reverter isso ou não. Né? Então isso é bacana. Deixa eu ler alguns comentários lá. Ó, Silene compartilhou lá. Engraçado que eu ouço muito falar do meu olhar. Ele sim diz quem eu sou. Muito legal isso, Silene, que você está comentando, porque assim como também o sorriso é uma ferramenta extremamente importante para a gente poder criar uma boa impressão, o olhar também é outra ferramenta que, se você souber usar, é uma outra linguagem gestual que, se você também souber usar, você consegue transmitir uma imagem bacana, mas dentro daquilo que você gostaria. A Isis compartilhou lá. Sinto essa resistência em seleção de estágio, já que adoro animais grandes e é uma área quase que masculina. Dependendo do setor, há uma resistência muito grande. Isis, qual é a área que você trabalha? Para você adora animais grandes e sente uma resistência na seleção de estágio. Acho que eu não sei o suficiente sobre a sua atividade profissional. Como ter uma boa impressão sendo uma mulher em um local predominantemente masculino. Isso é difícil. Aliás, vocês mulheres, meus parabéns, porque vocês, historicamente, vocês já têm um jogo de cintura enorme para lidar com ambientes predominantemente masculinos. Os homens são muito menos flexíveis para lidar em ambientes onde são dominados por mulheres, né?
Medicina veterinária. Legal, legal. Agora entendi. Agora fez sentido para mim o que você estava falando. Olha que legal, o Arnaldo compartilhou lá que já teve numa situação onde a primeira impressão que ele teve de um candidato a um cargo de alto escalão não era exatamente aquilo que ele era. Legal. Muito bacana. Bom, então a gente já sabe que ter uma primeira impressão, a gente sempre vai causar uma primeira impressão em alguém e a gente sempre vai colher uma primeira impressão de alguém. E isso é um reflexo natural, né, da gente, de lá do nosso passado, quando a gente precisava rapidamente, numa situação de frente para um outro ser vivo, julgar se a gente devia ficar, fugir, lutar, o que fazer ali. Então sempre a gente vai ter um pré-julgamento. E a partir do momento que eu sei disso, é aí que é bacana, porque agora eu posso escolher que eu tenho um pré-julgamento e ok, eu vou guardar esse meu pré-julgamento e eu vou dar a essa pessoa a oportunidade para ela me mostrar se ela é o que o meu pré-julgamento está me dizendo que talvez ela seja, ou se não. Se isso de repente é um viés de pré-julgamento meu, por algum motivo, por alguma experiência que eu já passei lá atrás, de repente uma pessoa me passa uma primeira impressão que eu acredito que vai ser igual a alguma outra experiência que eu já tive. E por que eu estou falando disso? Porque uma das coisas que a gente conversou nessa aula que a gente falou sobre entrevistas de seleção é que todo entrevistador, né, deve ter consciência de que ele vai sempre formular uma primeira impressão de todo candidato que se apresentar ali para ele. Mas que apesar disso, apesar dessa primeira impressão que ele vai fazer, que ele deve colocar isso de lado momentaneamente, né, abrir mão desse pré-julgamento dele momentaneamente, para ele dar a chance para o candidato realmente falar, dialogar com ele, e aí participar da entrevista, que é uma ferramenta tão importante para a gente conhecer se aquela outra pessoa que está na nossa frente é a pessoa que a gente quer para uma vaga de trabalho, né, para uma parceria ou coisas assim do tipo. E por outro lado, também, todo candidato deve ter em mente que ele causa uma primeira impressão e portanto, ele deve ter consciência de que, peraí, qual é a impressão que eu quero passar quando eu vou para uma entrevista de emprego, né? Quando eu vou conversar com uma outra pessoa, qual é a impressão que eu quero passar? Já aconteceu com vocês, isso já aconteceu comigo também, já aconteceu com vocês de vocês se vestirem bem demais para uma determinada ocasião? De repente o pessoal te manda um convite dizendo, olha, vem pra cá, vai ser uma festinha de amigos. Aí você pega, de repente se veste achando que é uma festa um pouco mais formal e chega lá, o pessoal tá bem descontraído, né, bem vestido à vontade e você tá, sei lá, vestido bem demais pra ocasião. Comigo já aconteceu. Deu em um churrasco em que eu tinha entendido que seria uma festa de aniversário mais num clima de um jantar. E aí de repente chega lá, é tipo um churrasco na piscina. Eu era o único que estava de camisa, calça jeans, todo mundo estava de bermuda, camiseta, e eu lá, mega vestido. Aí é claro, fiquei me sentindo deslocado, né, nessa festa. Mas também, quando você se veste talvez bem demais, você também está passando uma impressão, uma primeira impressão para aquelas pessoas, quando elas te veem. A Iris comentou que veterinário é um ambiente onde só tem peão, só tem homem. Eu conheço outras pessoas também que fazem veterinária. Coincidentemente, eu conheço mais meninas que trabalham na área de veterinária do que meninos. Então, assim, se me perguntassem se eu acho que veterinária tem mais homem ou tem mais mulher, eu diria que tem mais mulher. É a impressão que eu tenho. Mas, pelo visto, você está me dizendo que é o contrário. Ou talvez seja no ambiente onde você trabalha. A Kátia comentou, não sei ser casual. Normalmente você é mais formal, você se veste de uma maneira mais formal, Kátia, é isso? Tem muita gente dando risada de que eu sou todo engomadinho pra ir pra festas. Pode ser, tudo bem, não tem problema. Bom, o Arnaldo comentou que também já passou por uma situação dessa, onde você se vestiu de uma maneira talvez inadequada para aquela ocasião e fez me sentir totalmente fora da casinha, é isso? Bom,
como a gente estava falando aqui de julgamento, né, e quando a gente está no papel de ser um entrevistador de uma seleção de vaga, né, você tem que saber que você tem que colocar esse seu pré-julgamento de lado para você tentar descobrir aquilo que a pessoa tem por trás da aparência. Saber que a aparência é uma coisa que é importante, causa uma impressão, mas que você está em busca de uma pessoa que seja muito mais do que além da aparência, né? E para todo candidato que vai para uma vaga de emprego, a gente tem que ter em mente que a maior parte das vezes esses candidatos eles tentam passar uma boa imagem de si mesmos, uma boa impressão de si mesmos. A maior parte deles eles querem causar uma boa impressão. E isso é um terreno perigoso. É um terreno perigoso no seguinte sentido, porque quando você vai para uma vaga de seleção de empregos e você quer passar uma boa impressão, na verdade você já meio que formulou o que é uma boa impressão. E aí você quer transmitir talvez uma coisa que você não seja. Então é nesse momento que eu acho que é um terreno perigoso, porque um candidato, na melhor das intenções, de tentar mostrar que ele é o candidato certo para aquela vaga, e na ânsia de querer passar uma boa impressão, ele pode acabar me passando uma impressão de alguém que ele não é. E lá na frente, de repente, isso não vai se sustentar. Então é por isso que eu acho que é um terreno meio que perigoso. No reino animal, existe um comportamento dos animais que é chamado de mimetismo. Mimetismo ele é diferente de camuflagem. Pelo seguinte, a camuflagem é quando um animal ele está num meio e ele está completamente disfarçado nesse meio. Você não consegue distinguir o animal do meio, né? Ele está camuflado ali no meio. Isso é camuflagem. O mimetismo já é quando um animal ele se parece com alguma coisa que ele não é. Então, assim, por exemplo, um exemplo que eu me lembro sempre das minhas aulas de biologia é o exemplo da falsa coral, que é aquela cobra que ela tem as suas cores e os seus anéis muito parecidos com a verdadeira coral. E isso é um exemplo de mimetismo, porque a falsa coral ela passa a imagem dela ser uma verdadeira coral, mas na verdade ela não é peçonhenta. Então é um comportamento animal que ele tenta transmitir algo que ele não é, para sua proteção e etc e tal. Então, assim, da mesma maneira, a mesma analogia serve para um candidato, de repente, que vai ali para uma seleção de emprego e aí, de repente, ele tenta transmitir uma boa impressão do que ele acha que é uma boa impressão, mas que não é necessariamente o que ele é. É um mimetismo também, nesse sentido. Tudo bem? Olha, a Lilian comentou ali que já passou por isso também, de você se vestir de uma maneira inapropriada para uma determinada ocasião. E ela comentou que o bom de ser mulher ali com roupa, com carro, é que ela pode ter sempre uma roupa de reserva ali no carro para ela poder trocar. Chamamos isso de um kit de emergência. Sensacional. É algo que eu também aprendi a ter depois que algumas vezes eu passei por circunstâncias assim. E houve vezes também da minha vida que na verdade eu trabalhava durante o dia, depois eu também trabalhava à noite, e aí nessa transição de período eu tinha sempre uma reserva também de roupa no carro para trocar, né? Então eu te entendo. Bom, então assim, toda vez que a gente causa já uma primeira impressão, a gente tem que ter isso em mente. E hoje em dia, principalmente, nós vivemos uma época onde a gente tem muito mais aceitação, né, por aparências diferentes, por comportamentos que sejam diferentes. É claro, essa aceitação ela tem limite, né? O seu jeito de ser não deve ofender as outras pessoas. Mas o que acontece é que nós vivemos um momento hoje onde é mais comum, principalmente para aquelas pessoas que vivem em cidade grande e tudo mais, é mais comum você ver pessoas diferentes. Você encontrar com pessoas muito diferentes daquilo que você é ou que você cresceu, né? Boa noite, Diego. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Bruna. Algumas pessoas vão entrando e às vezes acabo esquecendo de dar boa noite para elas. Então, o que eu quero dizer que isso é complicado? Quando você vai fazer uma entrevista hoje de seleção para uma vaga, de repente aparece ali na sua frente uma pessoa que ela tem uma aparência muito diferente do que você espera.
E talvez, se você mantiver o seu pré-julgamento muito forte para essa entrevista de emprego, você não vai conseguir, de repente, perceber que aquela pessoa talvez seja algo além daquela aparência. Então, hoje, toda pessoa que gosta de fazer uma entrevista de seleção ou que se prontifica a fazer uma entrevista de seleção, essa pessoa ela já tem que ter um treinamento próprio para saber que ela não pode deixar que os seus pré-julgamentos desviem ela do julgamento adequado de uma pessoa que está na frente dela para um candidato de vaga. E a Kátia comentou lá que já teve alguns choques porque ela é do interior, então já deve ter encontrado muita gente diferente aqui vivendo nessa capital, nessa megalópole que é São Paulo, né? Isso é bacana. Bom, é por isso que, na verdade, nessa minha aula foi super produtivo a gente conversar sobre entrevistas, né? Foi super bacana. Teve até uma pessoa que comentou um caso de que, eu não sei se ele estava na entrevista de seleção, mas pelo menos quando ele contou esse caso, não foi ele quem fez isso, mas ele ficou sabendo de uma pessoa que chegou para uma entrevista de seleção e ela estava vestida de uma maneira despojada, acho informal, acho que de calça jeans, né, alguma coisa assim, e ela não levou o currículo impresso, que é um hábito comum, né? As pessoas quando vão para uma entrevista de emprego te enviarem o currículo e além de te enviarem o currículo, na entrevista também te entregarem um currículo impresso. E essa pessoa disse que quando ela foi, né, essa entrevistada, o entrevistador perguntou para ela, mas escuta, você não trouxe nem o seu currículo? E a pessoa tirou o RG e entregou para o entrevistador e falou, olha, tudo que você precisa saber de mim está aí. Né? E no final das contas ela acabou sendo contratada e parece que foi um bom colaborador ali para a empresa. Eu quando ouço isso, se isso tivesse acontecido comigo, eu juro, eu teria que parar e pensar, nossa, tá bom, vou te dar uma chance para você realmente me mostrar, nossa, que audácia, né, de você só trazer o RG e dizer que tudo que eu preciso saber de você tá aí. Então vamos lá, o que você tem para me mostrar que talvez justifique toda essa coragem, toda essa audácia para você fazer isso. E dependendo de qual é a vaga, de qual é a seleção, esse tipo de comportamento pode fazer toda a diferença e ser exatamente aquilo que eu estou procurando, ou não. Pode também ser aquele tipo de comportamento que eu olho e falo assim, muito obrigado, a gente entra em contato, qualquer coisa do tipo. Isso também tem a ver com uma das dicas que eu vou dar para vocês logo em seguida, né? Então é bacana que aconteceu isso e a gente conseguiu discutir isso em sala de aula, né? Foi muito legal. Depois eu acabei conversando também com alguns clientes meus e aí também as pessoas me contaram outros casos também interessantes a respeito de entrevistas, que as pessoas às vezes ficam excessivamente nervosas na entrevista e elas acabam com medo, não transmitindo todas as informações que de repente lá no currículo dela elas têm. Então às vezes a pessoa passa uma primeira impressão e por nervosismo ela deixa a primeira impressão ficar, né? Então aí recapitulando aquilo que a gente já falou um pouco antes, se vocês acham que a primeira impressão deveria ficar. E alguns de vocês responderam que não, eu não acho que a primeira impressão deveria ficar, mas às vezes a pessoa que causou a primeira impressão às vezes se sente extremamente incapaz de mudar essa primeira impressão que ela passou. Bem, então aí agora vou conversar, então vou passar para vocês o que eu, Kiko, considero que sejam 5 dicas, né, para a gente poder causar uma melhor impressão, principalmente quando se for uma entrevista de emprego, né, porque eu acho que, de novo, que nem a gente falou, numa entrevista de emprego a gente não gostaria de passar uma impressão ruim, uma impressão errada daquilo. Então, vamos lá, 5 dicas do que eu acho que são dicas valiosas, comportamentos legais para você passar uma melhor impressão numa entrevista de emprego, que também servem para outras situações. Primeira das coisas, seja autêntico, seja real, né? E
e isso é o tipo da coisa que, assim, quanto mais real, mais honesto você for no seu comportamento, nos seus pensamentos, na sua ideia, até quando o entrevistador normalmente faz aquela pergunta típica do tipo, o que você espera dessa vaga? O que você espera dessa oportunidade? E de repente que você, enquanto entrevistado, seja extremamente sincero, dizendo, o que eu espero é isso, eu estou em busca disto, o que eu gostaria é aquilo, melhor. Porque você vai transmitir que você tem coerência entre a sua linguagem verbal e gestual e aquilo que você está dizendo. Né? Então, assim, toda pessoa que ela é sincera, ela acaba transmitindo pelo menos uma imagem mais direta e honesta, e que cabe ao entrevistador realmente, e a outras pessoas, de repente julgarem se não, esse é o tipo de candidato que a gente está ou não está procurando. Não cabe ao candidato tentar impressionar o entrevistador. Você quer ser contratado por aquilo que você é, e não por aquilo que você parece que seja. Né? O segundo das dicas que eu dou é assim, sempre faça um bom contato visual. E aí até algumas pessoas viram para mim e falam assim, mas o que é um bom contato visual? É ficar olhando nos olhos da pessoa, ficar encarando? Bom, a primeira das coisas, um bom contato visual tem que ser feito nos olhos. Evite ficar olhando para o cabelo, para a gola da roupa da pessoa, para os sapatos, para o relógio, para as mãos. Procure olhar nos olhos da outra pessoa com quem você conversa. E para isso também não ser excessivo, para você não ficar encarando a outra pessoa nos olhos, você tem que treinar um pouco isso, mas existe aí uma dica. Você deveria olhar nos olhos da outra pessoa enquanto você fala e enquanto a outra pessoa fala, entre cerca de 5 a 7 segundos. E a cada 5 e 7 segundos que você estiver olhando nos olhos da outra pessoa, você desvia o olhar, né? Olha para alguma outra parte do corpo da outra pessoa e depois volta a olhar de novo para os olhos da outra pessoa, né? Para que isso fique mais natural. Claro, precisa de um pouco de treino para você fazer isso. A terceira das dicas é, seja uma pessoa interessada naquela oportunidade. Se você está ali para conversar com uma outra pessoa sobre a possibilidade de você se tornar um colaborador, né, numa empresa, pareça uma pessoa que é interessada nessa oportunidade. É mais importante você parecer que seja uma pessoa interessada na oportunidade do que ser uma pessoa interessante. Tem muita gente que hoje em dia fica preocupada em transmitir uma imagem, uma primeira impressão de ser uma pessoa interessante e não uma pessoa interessada. Então, assim, uma pessoa quando ela se mostra mais interessada do que interessante, ela está me transmitindo que ela tem vontade de aprender. Que mesmo ela sabendo tudo que ela já sabe, que talvez ela tenha uma enorme bagagem de vida, mesmo ela já sabendo de tudo isso, quando ela se mostra interessada no meu assunto, naquela situação, naquela vaga, ela me mostra que ela tem vontade de continuar aprendendo. Então isso é muito bacana. Quarta das dicas. Tenha um aperto de mãos firme. 90% das nossas interações, no trabalho principalmente, elas começam por um aperto de mão. Então é super importante que o seu aperto de mão transmita uma boa impressão, né? Reforce uma boa impressão. E aí então a dica é, para você ter um aperto de mão que ele não seja nem muito forte, mas que principalmente não seja aquele aperto de mão super mole, de uma pessoa que parece que está sem energia, sem pique. Por quê? Porque isso sempre transmite para a pessoa que você está dando o aperto de mão que você não estava com vontade de tocá-la. E isso de repente pode ser uma impressão muito ruim para ficar. Então assim, procure ter um aperto de mão. É menos ruim você ter um aperto de mão muito forte do que você ter um aperto de mão muito, muito, muito fraco. Então aí para vocês meninas que de repente talvez não tenham uma força na mão tão grande assim, meninas, procurem perguntar aí para as outras pessoas se o aperto de mão de vocês tá bom, tá bem dosado para vocês manterem. E a quinta e última das dicas que eu passo aqui para vocês é o seguinte: sorria sempre. Tente sorrir e ser uma pessoa extremamente bem-humorada. E aí tá, o bom humor é uma coisa relativa. É claro que numa entrevista de emprego você não pode ser de repente palhaço, você não pode fazer gozação ali,
né? Senão você passa que você talvez não seja uma pessoa séria, mas uma pessoa que é excessivamente séria o tempo inteiro e não sorri principalmente, uma pessoa que não sorri, ela transmite a impressão de que ela não é uma pessoa bem-humorada. E francamente, quem é que quer trabalhar do lado de pessoas que não sejam bem-humoradas hoje em dia, né? A gente, por mais sério que o trabalho ou a função seja, a gente quer estar do lado de pessoas que sejam bem-humoradas, que elas saibam dar risadas de si mesmas ou da situação de vez em quando para tornar o mundo mais leve, mais tranquilo para se viver. Então, se você talvez não seja uma pessoa muito extrovertida e que, portanto, consegue, né, ser uma pessoa bem-humorada e transmitir, né, um bom humor na dose certa ali para uma ocasião, procure sorrir mais. Procure sorrir enquanto você fala. Se você tiver as 3 coisas, se você conseguir olhar nos olhos da outra pessoa, se você se mostrar interessada no que a outra pessoa está falando, e se você sorrir, com essas 3 dicas juntas, você já consegue passar uma impressão melhor, de repente, do que você é, do que se você não olhar nos olhos da pessoa, não estiver interessada no que a pessoa estiver falando, estiver mais preocupada dentro de você mesmo, o que eu tenho de interessante para dizer, e além disso tudo você não sorrir, você ficar séria, né? A impressão que você pode passar e que pode ficar se você não fizer nada a esse respeito pode ser muito pior. Então, é isso, meus amigos. Deixa eu ver aqui alguns comentários aqui. Obrigado. Tem gente aqui parabenizando pelas dicas muito boas. Obrigado, Kátia. Iris, gostei muito do assunto, muito obrigado. Uma das melhores, que joia, muito obrigado. Obrigado então, gente. Eu acho que é isso, né? Já falamos aí por cerca de 50 minutos. E eu espero que essas dicas sejam úteis aí para vocês e que vocês saibam que a gente sempre vai passar uma primeira impressão e que isso não precisa ser um problema. Isso pode ser uma oportunidade de você mostrar que, putz, estou passando uma impressão, deixa eu ver se eu consigo reverter essa impressão que talvez eu esteja passando. Até voltando de novo para a aula e aproveitando para comentar rapidinho aqui com vocês, eu pedi para os meus alunos para eles assistirem aquele filme do Chris Gardner, A Procura da Felicidade, em que, em particular, no filme tem uma cena onde o Chris Gardner ele vai fazer uma entrevista final de emprego, né, em que ele está todo sujo de tinta, porque ele estava pintando, né, a casa dele e ele não conseguiu se trocar para ir fazer a entrevista de emprego. E aí, quando ele foi chamado para falar na frente ali dos entrevistadores, uma das primeiras coisas que ele fez foi mostrar bom humor e domínio daquela situação, de que ele sabia que ele estava passando uma impressão errada pela forma como ele estava vestido, dizendo ali para eles e falando: olha, eu sei que vocês devem estar se perguntando muito por que eu estou vindo fazer uma entrevista de emprego aqui com vocês, que eu valorizo muito, completamente sujo de tinta. Então, assim, naquele momento, ele pegou uma oportunidade, né, que ele pegou uma situação na qual ele poderia ter ficado congelado e ter sido refém dessa situação, e ele dominou a situação para mostrar e falar: olha, eu sei o que vocês devem estar pensando, eu imagino a impressão que eu esteja passando, então assim, deixa eu tentar reverter isso daí. Isso daí, para se fazer isso, é preciso uma boa maturidade. Então isso é que é bacana, e isso de repente pode ser o diferencial que o entrevistador esteja procurando num candidato. Então é isso. Muito bom. Obrigado, Juliane. Juliane, você estava nas aulas, então você sabe já de boa parte disso que a gente está conversando, que a gente conversou aqui. Mas que ótimo que você participou aqui. Muito obrigado, Arnaldo. É sempre muito bom poder ouvir as dicas. Agradeço muito por você aqui aparecer na nossa live. E a Lília está perguntando quando é que você vem palestrar em Carapicuíba de novo? Porque eu estive em Carapicuíba ontem aí dando palestra sobre liderança e carreira e foi excelente. Agora acho que a próxima palestra que eu dou é em Cotia e depois tem mais algumas outras 2 marcadas. Dicas fantásticas, muito obrigado. Luzia, excelentes dicas, muito obrigado. Excelente, muito obrigado. Gente, muitíssimo obrigado por vocês participarem aqui.
da live. De novo, essas lives que eu faço, cada vez mais eu fico mais empolgado em trazer novos assuntos, em pesquisar de repente assuntos que eu vejo na minha rotina, na minha semana, em que eu olho e falo, nossa, legal isso, bacana, vou levar esse assunto para as lives, para conversar com as pessoas. Então muito obrigado aí por vocês participarem, por vocês também compartilharem coisas que já aconteceram aí com vocês. E é isso. Vou encerrando então a nossa live de hoje por aqui, agradecendo mais uma vez aí a presença de todos vocês e desejando para vocês uma excelente semana e uma ótima noite aí, e que na medida do possível vocês consigam passar as melhores impressões possíveis daquilo que vocês são de verdade.